1 Coríntios, capítulo 7, vamos fazer a leitura de 3 versículos. 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler o versículo 7 até o versículo 9. Primeira Coríntios, capítulo 7, versículo 7 ao versículo 9, diz assim: Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela tua graça, obrigado pela tua bondade sobre nós aqui. Nesse culto, ó Deus, nós louvamos o teu santo nome, já bendizemos e exaltamos, ó Deus, a tua majestade. Nesse momento, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, nesse nosso meditar, nossa reflexão, ó Deus, onde nós vamos abordar esse tema, ó Deus, tão importante, tão necessário para a vida da igreja, Deus. E que o Senhor possa, Pai, falar conosco. Nós possamos, ó Pai, nos submeter à tua vontade, nós possamos nos submeter à tua palavra e que todos nós possamos sair daqui edificados. Pedimos a tua bênção e a tua graça sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, para a gente começar a tratar acerca desse assunto, a tratar acerca de namoro, eu quero fazer 2 perguntas. Primeiro, namoro é bíblico? Namoro é bíblico? Namoro é antibíblico? Namoro é não bíblico? Qual é a situação do namoro face da Bíblia? Que é uma coisa bíblica. Aqui a Bíblia reitera, a Bíblia manda, a Bíblia afirma. Que é uma coisa antibíblica. Que vai contra o que a Bíblia diz. E que é uma coisa não bíblica. Que a Bíblia não fala. Né? E onde é que o namoro se encaixa? Numa dessas 3 posições aí, onde é que o namoro se encaixa? Não bíblico, certo? O namoro se encaixa justamente numa situação, nesse contexto de não bíblico. Por quê? Porque não existia namoro, né? Namoro é um sistema, né, moderno, né? Tem nem 100 anos direito essa ideia de namoro. Portanto, a Bíblia não vai tratar o tema namoro, ela é um tema não bíblico, porque a Bíblia não vai tratar sobre isso. E aí eu quero fazer outra pergunta. E o beijo na boca? É bíblico? É antibíblico? É não bíblico? Como é? Onde é que ele se encaixa agora? Hã? É bíblico? Não bíblico? E aí? Onde é que se encaixa? Aí vale a gente fazer uma pergunta para tentar nos iluminar, para respondermos essa pergunta, né, acerca do beijo, por exemplo. Como é o relacionamento entre homem e mulher na Bíblia? Como é que acontece? Quais os tipos de relacionamento que há entre homem e mulher na Bíblia? Como é visto na Bíblia o beijo entre um homem e uma mulher? Para nós podemos analisar se é bíblico ou se não bíblico. Eu coloquei aí, né? Está no slide aí, olha. Se um relacionamento entre um homem e uma mulher, o beijo entre um homem e uma mulher só é dado em 2 condições. Um com a aprovação de Deus e outra sem a aprovação de Deus. Com a aprovação de Deus é aonde? No casamento. No casamento, não beijar é pecado, porque Deus fez o casamento para isso mesmo. Mas, contra a vontade de Deus, né, os outros demais casos apresentados na Bíblia, se você for olhar todos os demais casos, são casos de pecados. São casos de situações onde há pecados. Né? E sempre um relacionamento na Bíblia entre o homem e a mulher, ou é marido e mulher, ou é família, né? Ou amigos, ou coisa do tipo. Né? Justamente porque não existia esse conceito de namoro, ou coisas desse tipo na Bíblia. Mas já que esse tema ele é um tema não bíblico, né? A Bíblia não vai tratar diretamente acerca disso, a Bíblia vai nos deixar princípios, eu propus hoje nós fazermos uma reflexão acerca desse assunto.
nós refletirmos um pouco acerca desse assunto. E eu quero começar com vocês nessa reflexão sobre esse tema, né? Eu quero tratar outras mocidades para nós falarmos mais acerca desse assunto. Mas hoje eu quero tratar com vocês por que o namoro antigamente funcionava. Por que o namoro, há uns anos atrás, por exemplo, era uma instituição que dava certo, era algo que dava certo, que funcionava, e que hoje em dia ficou tão deturpado. E que hoje em dia ele se tornou algo banal. E aí eu coloquei aí, por exemplo, por que antigamente o namoro funcionava? Porque basicamente se dava nessa forma aí, ó. Cadê? Ó, existia uma comunidade. Dentro dessa comunidade se desenvolvia uma amizade entre um homem e uma mulher. A partir da amizade havia então um cortejo, né? Era um homem ia tentar conquistar os pais e a namorada e coisas do tipo. Após esse cortejo havia o noivado e após o noivado já havia o casamento. Basicamente o namoro, né, antigamente se dava dessa forma: comunidade, amizade, cortejo, noivado e casamento. Esses eram os passos. De forma geral, era assim, né? Toda a responsabilidade e o trabalho da conquista estava nas mãos dos homens. O namoro antigamente funcionava, primeira coisa, porque toda a responsabilidade e o trabalho da conquista estava na mão do homem. Ele tinha de enfrentar os pais da moça e conquistar o respeito deles. Ele tinha que ser responsável para cuidar da moça. Aí, se ele conseguisse convencer os pais da moça, ele teria que conquistar também a moça. Então, primeiro ele conquistava os pais, depois ele ia conquistar a moça. Beijar, abraçar ou segurar na mão eram considerados desnecessários. Não havia isso, né? E sem o contato físico, os dois podiam manter o foco no que realmente importava naquele momento, que era conhecer um ao outro. Como não tinha essa intimidade física, como é tido hoje, de forma banal hoje em dia, né, nos nossos tempos, isso isentava de aqueles homens mal intencionados participarem de todo esse processo, porque não compensava, era muito trabalho, né? E aí, quando o homem entrava nesse processo, ele tirava todas aquelas partes que eram superficiais, e ele partia direto para o casamento. Ele não ficava enrolando, né? Não ficava enrolando a moça ou coisa do tipo. Era um namoro breve, e a partir do namoro já noivava e já casava, porque ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. E contraste isso com o namoro de hoje em dia. Contraste isso que nós falamos com os namoros de hoje em dia, por exemplo. O namoro hoje é como uma diversão. É uma oportunidade de ter contato físico. Vocês passam um longo tempo se relacionando dessa forma e se conhecendo mesmo muito pouco. Porque o namoro já satisfaz os desejos sensuais e a necessidade de companhia. Por isso é que hoje é muito comum jovens namorarem sem nenhuma pressa para casar. Por que não há pressa nenhuma para casar? Porque ele já está totalmente satisfeito no namoro. O namoro já supre a necessidade que ele tem. Por isso que é normal hoje você ver aí um namoro de 7 anos de namoro, 10 anos de namoro. Por que se passa tanto tempo de namoro, por exemplo? Porque eles não têm necessidade do casamento. E, às vezes, você vê um namoro de 7, 8, 10 anos e tem nenhuma perspectiva de casamento. Eu já conheci um amigo que namorava 6 anos e aí, vamos casar quando? Não, para que pressa? Deixa rolar, deixa acontecer. Mas a verdade era que ele já tinha tudo que ele queria no namoro, portanto, ele não precisava do namoro. E esse processo que eu coloquei, né, desse modelo antigo, ele funcionava porque ele tinha alguns benefícios. Esse modelo antigo, onde era a partia da comunidade, da amizade, do cortejo, do noivado e do casamento, ele era objetivo, ele funcionava, primeiramente porque ele envolvia as famílias. Havia um envolvimento das famílias nesse relacionamento, nesse desenvolvimento. As pessoas maduras e de confiança guiavam os seus filhos para os casamentos, para um bom casamento. Havia o acompanhamento dos pais, havia um acompanhamento dos pais
da moça também. Então haviam essas pessoas maduras, as famílias estavam envolvidas. Geralmente essas pessoas já se conheciam, né? Normalmente eram de famílias próximas e se conheciam. Não é como hoje. Às vezes um jovem começa a namorar com o outro e não sabe nem quem é, sabe nem qual foi o passado, sabe nem quem são os pais, começa a namorar à distância, nunca nem viu a pessoa e já começa logo a namorar, né? Não sabe nada sequer. Mas nesse tempo, antigamente, o namoro funcionava porque geralmente eram pessoas que já se conheciam. Esse processo também era benéfico porque filtrava as crianças. Porque todo esse processo de amizade, cortejo, noivado e casamento era um processo sério. Era algo que envolvia disposição, era algo que envolvia seriedade da parte do homem. Então, aqueles que não estavam dispostos a isso, aqueles que não eram maduros o suficientes para isso, eles nem entravam nesse processo. Eles não iam atrás de namoro, porque era muito trabalho, né? O envolvimento das famílias e o objetivo em si, que era o casamento, também mantinha os que tinham segundas intenções com a moça bem longe dela, como já foi dito aqui. Aqueles que não pensavam em casamento eram tirados desse processo. Por isso a mulher poderia ter a tranquilidade que o rapaz que estava cortejando era um rapaz sério, porque ele já havia passado por esse processo. E um outro benefício é que o foco era certo. Eles tinham um propósito claro, tinham um propósito bem definido. Decidir se queriam ser marido e mulher para a vida toda. E isso fazia com que a avaliação deles fosse bem mais racional, bem mais calculada. Eles realmente mediam se valia a pena ou se não valia a pena. Não era como hoje, né? Que era emocional, era impulsiva. Pessoas que se conhecem há menos de um mês e já decidem se casar. Não, é o homem da minha vida e já parte para esse casamento. Não. Antigamente funcionava por quê? Porque eles calculavam, eles observavam. Eles tinham realmente esse foco e esse propósito muito bem definido. E também não havia intimidade o bastante para haver brigas entre eles. Eles, como eu disse, não havia o toque, não havia intimidade, não havia envolvimento além do que o necessário. E sem intimidade física e sem intimidade emocional, o casal não tinha a sensação de posse um do outro e por isso não tinha razões nenhumas para brigarem. Ao contrário de hoje, né? Você vai encontrar aí namoros onde os namorados terminam, volta, briga, termina, volta, briga, termina e assim sucessivamente. Por quê? Porque há essa intimidade física, há essa intimidade emocional e acaba que eles desgastam o relacionamento antes mesmo do compromisso mais sério. Então, esses são os benefícios porque o namoro antigamente funcionava. Mas não adianta nós ficarmos aqui num saudosismo. Oh, bom era antigamente. As coisas boas eram realmente como são as coisas antigas. Não adianta nós ficarmos com saudosismo aqui. O que nós temos que fazer certo, pastor, mas a partir disso, a partir de hoje, a partir da nossa realidade, como nós devemos encarar isso? Como nós devemos, como eu, um jovem que sirvo ao Senhor, tenho que encarar um namoro? Como eu tenho que encarar um relacionamento? Quais os perigos que devem ser evitados, pastor? Por qual caminho nós podemos seguir? E é isso que eu quero tratar com vocês hoje. Já que nós não podemos voltar ao passado, já que nós não podemos trazer o passado de volta para os nossos dias, eu quero compartilhar com vocês 3 coisas que você pode evitar em um relacionamento, em um namoro. 3 coisas que você deve evitar no namoro para que você possa tomar uma boa decisão quando você for decidir namorar. Certo? Até mesmo eu estou falando isso aqui para gente, cristãos, certo? Esquece, não estou falando para nenhum que não é crente aqui. Estou falando para nós que somos cristãos. A primeira coisa que você deve evitar em um namoro é a intimidade. A primeira coisa é a intimidade.
O namoro, ele leva à intimidade, mas não necessariamente a um compromisso. E aí, né, tem vou usar aqui um exemplo, né? Eu vou usar o exemplo, eu e a Eliane, certo? A Eliane estava lá cursando o segundo ano dela e eu estava cursando o terceiro ano. E nós nos conhecemos na escola e houve aquela paixão, e nós começamos a nos envolver, começamos a nos relacionar. E aí chegou perto do final do ano, eu simplesmente liguei para a Eliane e disse, olha, está tudo acabado. Eu vou para a faculdade, eu vou mudar de cidade, está tudo acabado entre nós. E a Eliane se desespera. Ele pensava que ele me amava. Eu pensava que ele era o amor da minha vida. Mas ele simplesmente terminou comigo. E aí eu coloco aí, essa história lhe parece familiar? Vocês já escutaram alguma história dessa parecida? Talvez você já tenha ouvido algo semelhante de um amigo. Ou talvez você mesmo tenha vivido isso. Alguém que você jurava ser o amor da sua vida. E simplesmente do dia para a noite, isso acaba. Isso termina. Como em muitos namoros, a Eliane, o John e o Leno, né, se tornaram íntimos com pouco ou nenhum pensamento sobre compromisso. O problema dessa história que eu criei aqui, tá certo? É justamente esse. Eles se tornaram íntimos demais, sem nenhum compromisso. Você pode pôr a culpa no Leno, né, no John, por ter sido um canalha. Mas qual é a ideia principal da maioria dos namoros modernos? O namoro hoje estimula a intimidade pela própria intimidade. Não há um compromisso. A proposta do namoro atual é você experimentar a intimidade sem nenhum tipo de compromisso. Você não precisa demonstrar interesse em compromisso. Você pode simplesmente se aproximar, ser íntimos um do outro e nem sequer falar sobre isso. As pessoas vão se tornando íntimas e quando esses relacionamentos, esses namoros acabam, essas pessoas acabam experimentando mágoas profundas. Pessoas ficaram magoadas emocionalmente porque elas se entregaram. Elas se entregaram emocionalmente. Elas se entregaram fisicamente no namoro. E esse é o problema. Você dar intimidade, você ter intimidade no momento onde você não deveria ter essa intimidade. Normalmente, falta aos namorados um propósito ou um alvo bem definido. Na maioria dos casos, o namoro serve para atender às necessidades do momento. Namoram para aproveitar os benefícios emocionais e físicos da intimidade, sem a responsabilidade de um compromisso. E aqui nós estamos tratando da essência do namoro hoje em dia. A essência do namoro moderno é você ter os benefícios da intimidade e você não ter nenhuma obrigação com compromisso. Nenhuma obrigação com nenhuma responsabilidade sequer. Antigamente, um rapaz e uma garota apenas se envolviam romanticamente quando eles planejavam se casar. Mas, na nossa cultura moderna, trouxeram essas mudanças radicais. Agora as pessoas estão atrás de um amor romântico. De um amor onde ela olhe pela primeira vez para um rapaz olhe pela primeira vez para uma moça e romanticamente eles se apaixonam. E eles são a metade de uma laranja. E os dois formam ali um par. É a minha alma gêmea. Acaba aqui se entregando intimamente. Mas, meus irmãos, amor e romance passaram aqui a ser aproveitados apenas pelo valor do seu entretenimento. A tendência dos namoros é caminhar na direção de uma maior intimidade sem compromisso nenhum. E intimidade sem compromisso é igual a cobertura sem o bolo. Pode ser gostoso, mas no final você vai passar mal. A intimidade sem compromisso, ela lhe prejudica. Por isso é que a intimidade é uma das coisas que você deve evitar em um namoro bíblico.
Você que quer ter um namoro guiado por princípios bíblicos, se você quer acertar no seu namoro, a primeira coisa que você deve evitar, intimidade. Não se entregue emocionalmente. Não, tem até uma frase que eu li num livro, né? Que diz, olha, não entregue seu coração para quem não entregou sua vida ainda. Se esse rapaz, ou se essa moça não entregou sua vida para você ainda, guarde o seu coração. Não entregue o seu coração. A intimidade é algo que você deve evitar no namoro bíblico. E a segunda coisa a você evitar também no namoro bíblico é a falta de amizade. Porque o namoro tende a pular essa fase, né? Essa fase da amizade, que quando você vai falar de um relacionamento. Aí, de novo, né? Vou contar aqui a história do John e da Aliene, certo? Estavam lá no retiro de jovens, eu e a Aliene, e aí a gente se conheceu lá jogando vôlei. E aí a gente começou a conversar, gostamos, achei interessante conversar com a Aliene. Moça bonita, de Deus. Acabou o retiro, quando na outra semana eu chamo a Aliene para ir no cinema. Aliene, vamos no cinema? E ela, vamos assistir um filme. Ela aceitou. E aí, eu acertei? Foi legal o que eu fiz? Hã? Foi o caminho certo que foi tomado? Vai assim, né? Sim, não. A resposta é: depende. Depende. Se o meu objetivo era arrumar um compromisso, arrumar uma saída, eu acertei. Eu consegui. Chamei ela para o cinema. Mas se eu estou pensando nela como minha futura namorada, eu errei feio. Eu errei feio chamando-a para sair. Por quê? Porque eu estou aqui, de certa forma, pulando a fase do namoro, a fase da amizade. Eu estou pulando essa fase, porque o cinema ele vai dar aquele ambiente romântico, né? E aí acaba que o clima vai nos induzir, vai nos impulsionar a pular essa fase da amizade. Um programa a dois geralmente tem esse poder de influenciar a pessoa para o romantismo e acaba que vão pular essa fase da amizade e vai correndo direto para a fase do romantismo. No namoro moderno, a atração romântica geralmente é a base do relacionamento. Você não precisa de amizade, você não precisa conhecer. O importante é você ter essa atração romântica. A premissa do namoro é essa: ó, eu estou atraído por você, então vamos nos conhecer melhor. Eu gosto de você, então vamos se conhecer, já que eu gosto de você. Mas a premissa da amizade é totalmente o contrário. A premissa da amizade, por outro lado, é: nós estamos interessados nas mesmas coisas, pois nós vamos usufruir esses interesses juntos, vamos construir uma amizade, né? Vamos desenvolver essa amizade. Se após o desenvolvimento dessa amizade, a atração romântica aparecer, um ponto a mais para nós. Mas a fase da amizade é extremamente importante, onde você tem que conhecer a pessoa com que você está querendo se relacionar. A atração física, o sentimento, ela não é base o suficiente para isso. Um namoro baseado somente na atração física e nos sentimentos românticos vai durar apenas enquanto durarem os sentimentos. E quanto durar aquela sua paixão, o namoro vai durar. Quando essa paixão for embora, o namoro vai embora também. E é o que eu sempre digo para os jovens. No casamento, a primeira coisa que vai embora é a paixão. E o que vai ficar mesmo é a decisão. É a decisão de ficar com aquela mulher, com aquele homem, por todos os dias da sua vida, até que a morte nos separe. Então, por isso que a atração, o sentimento, não é o valor basilar.
para um relacionamento bíblico, para um relacionamento fundamentado. É extremamente importante você desenvolver essa amizade. Aí você pergunta, pastor, quem é a pessoa mais indicada, pastor, para eu começar a namorar? Aí eu respondo, seu melhor amigo, sua melhor amiga. Você tem um melhor amigo, uma melhor amiga, case com ele. Sou mais indicada. Por quê? Porque você já tem essa amizade. Vocês já se conhecem. Pelo fato de vocês se conhecerem, vocês vão evitar muitos e muitos problemas, com certeza disso. E o terceiro, que você deve evitar também, é a confusão entre relação física e o amor. O namoro, geralmente, ele vai confundir o relacionamento físico com o amor. Se você chegar para qualquer casal de namorados aí, que não é crente, tá certo? Você perguntar assim, vocês se amam? Aí o que é que eles vão dizer? Nos amamos. Aí você pergunta, por quê? Aí pronto, já bugou a cabeça. E já não sabe por quê. É óbvio que ele me ama. É óbvio que ela me ama. É óbvio por quê? Tá lá, o que é que demonstra que de fato vocês se amam? Eles não vão responder por quê? Porque eles confundem relação física com amor. De novo, historinha? O Leno conseguiu lá o cinema com a Eliane, né? Aí foram lá, assistiram o cinema. A Leno comprou uma pipoca. Ficou lá dando a boca da Eliane lá. Sorvetinho. Fomos tomar um sorvete, nós dois, ó. Fomos tomar um sorvete. E aí, numa cena romântica, no filme, tomando um sorvete, os dois se beijam. E aí há aquela paixão. E aí, quando fosse com uns 2 meses depois, perguntasse para o John ou para a Eliane, vocês se amam? Eles vão dizer, sim, é claro que nós nos amamos. Porque olha só, tudo que nós já vivemos, olha a paixão que nós estamos desenvolvendo, olha tudo que a gente já tem vivido. O que vai ser somado, o que vai ser analisado é um envolvimento. O que vai ter somado ali são as relações físicas entre os dois. Quando tentavam avaliar, quando eles vão tentar avaliar as qualidades do relacionamento, eles visualizam apenas a intimidade e a paixão do seu relacionamento físico. É óbvio que nos amamos, pensou a Eliane, ou então pensou o Leno. Mas será que isso é verdade? Mas será que relacionamento físico é sinônimo de amor? Você ter essa intimidade física, essa relação física, será que é sinônimo disso? Não. O relacionamento físico não é igual a amor. A atitude errada no namoro pode promover essa substituição. Muitos namoros começam com a atração física. E os valores mais importantes vêm da aparência física e da maneira como o outro se comporta. Os aspectos físicos assumem uma prioridade gigantesca. Quer uma prova? A seriedade do relacionamento é avaliada pelo nível de envolvimento físico. 2 pessoas que namoram querem se sentir especiais e elas expressam isso através dessas intimidades. Como? Andando de mão dada. O que é andando de mão dada? Quando eu ando de mão dada com uma garota. O que é que eu estou querendo passar para as pessoas? Que ela é especial. Né? Que ela é diferente. Quando eu começo a compartilhar alguma coisa com a garota ou com o garoto, por exemplo, a jovem, a moça tem um cachorro e a gente começa a compartilhar um cachorro agora. O que é que está querendo mostrar para as pessoas? Porque essa pessoa é especial. Quando o namorado entrega o celular desbloqueado para a namorada, pegue. O que é que está querendo mostrar? Que essa pessoa é alguém especial. Então, as relações físicas, as interações físicas, elas vão demonstrar o quão importante uma pessoa é. Quanto mais sério for o relacionamento, mais envolvimento físico eles terão. E este envolvimento físico faz com que 2 pessoas se sintam
próximas. Mas se elas forem olhar de verdade, se elas forem analisar de verdade o foco mesmo desse relacionamento, elas vão descobrir que o que elas têm em comum é apenas atração física e não amor. Essas pessoas, elas não se amam. Por isso aqui, essas coisas bem simples, você tem que deixar de fora de um namoro bíblico. Você tem que, de fato, analisar essas coisas. Mas e agora, pastor? Se você está em um namoro, reavalie o seu namoro à luz de tudo que foi dito aqui. Redirecione o seu namoro nos trilhos seguros para o caminho que irá lhe dar segurança para tomar a decisão mais importante. Se você já namora, procure a ajuda de homens maduros, de mulheres maduras, para lhe ajudar, para direcionar, para tirar do relacionamento aquilo que deve ser tirado, para que você evite coisas que precisam ser evitadas, para que você não pule a fase da amizade, para que você não confunda atração física com amor, para que você não se entregue emocionalmente, para que você não tenha intimidade no momento onde não é para ter intimidade. E se você ainda não está namorando, reflita. Reflita nessas coisas que devem ser evitadas. 3 coisas bem simples que devem ser evitadas. E coloque esses princípios como balizadores para que você tenha um namoro que lhe dê segurança para a importante decisão do casamento. São 3 coisas que eu pensei aqui para compartilhar com vocês que podem ajudar nesse processo. Que podem ajudar quando a questão é justamente namoro. E eu quero concluir com vocês com uma pergunta que com certeza alguém pensou aí, se não pensou, quando eu falar aqui você vai dizer que era essa a sua pergunta. Quando, pastor, eu estou pronto para namorar? Quando é que eu posso namorar? O filho pergunta ao pai, pai, quando eu posso começar a namorar? Aí geralmente o pai diz, se é homem, né? Você só vai namorar quando você tiver 18 anos. Aí se for mulher, aí o pai vai dizer, quando você tiver 30 anos, aí você começa a namorar. Né? Geralmente são esses critérios, né? Mas eu creio que não é dessa forma. Eu acho que idade não é sinônimo não é critério para nós, pais, por exemplo, guiarmos e conduzirmos os nossos filhos para um namoro. E nem para você que é jovem decidir entrar no namoro. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Para entrar no namoro, você deve necessariamente, obrigatoriamente, ter essas coisas. Primeira delas, maturidade. Primeira coisa que você tem que ter, maturidade. Você não pode ser criança. Você tem que ter responsabilidade. Porque esse é algo fundamental para você iniciar o namoro. Namoro é sinônimo de comprometimento. E comprometimento requer maturidade. É uma responsabilidade. Por isso que você tem, primeira coisa que você tem que ter, maturidade. Segunda coisa que você tem que ter para quando começar a namorar, equilíbrio emocional. Você tem que saber lidar com seus sentimentos. Você tem que ter o que a Bíblia vai chamar de domínio próprio. Você tem que ter o controle dessas emoções, o controle dos sentimentos. Não se deixar levar por os seus sentimentos. Qualquer coisinha se desesperar. Qualquer coisinha, eu quero morrer. Qualquer coisinha, você quer morrer, não é a hora de entrar no relacionamento. Você tem que primeiro ter o equilíbrio emocional para depois você entrar em um relacionamento. Terceira coisa que você tem que ter, bem prático, tempo. Você tem que ter tempo. Para quê, pastor? Para conhecer a pessoa. As pessoas, geralmente, os jovens têm muita essa rotina, né?
trabalho de manhã, de tarde, de noite eu estudo. E que hora vai conhecer a namorada, a conhecer a pessoa? Que horas? Não tem tempo para conhecer. Então, se você não tem tempo, não é a hora de namoro. Você tem que ter tempo para conhecer. Você tem que ter tempo também para se envolver. Quarta coisa que você tem que ter, difícil, dinheiro, meu irmão. Você tem que ter dinheiro para poder namorar, meu irmão. Quem depende dos pais são as crianças. São as crianças que dependem dos pais. Aí chega o dia dos namorados, pai, me dá dinheiro para comprar presente para a namorada. Olha. Você tem que ter dinheiro, você tem que sair realmente, é como Gênesis 2:24, né? Deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, à sua esposa. Como é que você vai ter essa capacidade se você nem dinheiro tem para isso? Parecido com dinheiro, né? Para você ter dinheiro, o quinto é você ter um objetivo profissional. Você tem que estar encaminhado. Você tem que ter metas. Você tem que ter objetivo. Você tem que ter proposta. Embora você não esteja resolvido profissionalmente, mas você está direcionado. Você sabe para onde você quer ir, você sabe o que você tem que fazer, você já está estudando para aquilo, você já está se preparando para aquilo, mas você tem que ter um objetivo profissional muito bem decidido. E a sexta, você tem que estar disposto ou disposta a casar. Começar o namoro, você não tem que ter nenhum empecilho que lhe impeça de casar em 2 anos. Você vai casar em 2 anos. Vixe, pastor, não dá não. Então pronto, não dá. Você tem que estar disposto. Você só pode se envolver em um namoro, você só pode começar o namoro se você estiver disposto a casar. Às vezes eu fazia essas perguntas, o pessoal que estava namorando, e aí? Vamos casar quando? Não, Deus me livre de casar. Ixi, então termina isso aí. Está namorando para quê? Tem que estar disposto a isso. Então, considerando essas 6 coisas, pergunte-se, eu estou no tempo ideal para começar a namorar? Eu estou no tempo ideal para estar namorando? Se você já estiver namorando? Eu estou em um namoro que está sendo útil para o propósito do casamento? Então, você pode refletir sobre essas coisas e pensar, e você mesmo chegar a uma decisão. Será que eu estou pronto para estar no namoro? Será que eu estou pronto para pensar em namoro agora? Ou devo me aquietar, suprir aqui alguns requisitos, que eu me resolver o que tem que ser resolvido, para após isso eu pensar em namoro? Se você chegar para mim, dizer que quer namorar, e você não tiver isso aqui, meu irmão, eu sou o primeiro a ser contra. Sou o primeiro a dizer, irmão, vamos orar mais, vamos resolver algumas coisas. Agora, se tiver isso aqui, chegar, pastor, eu quero namorar, eu dou o estoque. Né? Tem essa, né? Dá o estoque, né? Me garanto dando estoque. Né? Se chegou para mim, pastor, tá aqui, aí você tem maturidade, tem emocional, tem tempo, tem dinheiro, está encaminhado, está com o objetivo profissional definido e está disposto, aí eu dou o estoque mesmo e organizo aí para fazer o casamento. Amém? De nada adianta você encontrar a pessoa certa no momento errado. Não adianta. Pastor, é a mulher certa, é a mulher ideal. Mas você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado. Porque senão você vai acabar. Porque senão você vai destruir aquilo que era para ser bom, você vai acabar desperdiçando. Amém? Então são algumas diretrizes aqui, nós como servos do Senhor, como pais, né? Minha filha só tem 6 anos, mas eu fico pensando nisso já também. São diretrizes para nós como irmãos em Cristo Jesus, para nós guiarmos os nossos filhos, guiarmos os nossos jovens, para que nós possamos ter aqui namoros santos, namoros que glorificam o nome do Senhor. E como nós fazemos isso? Vivendo vida de igreja,
tentando acertar biblicamente e fazendo tudo para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se tiver com alguma dúvida, alguma pergunta assim, fala comigo depois do culto, que eu tento esclarecer se alguma coisa não ficou clara aqui. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor, Pai, pela tua graça, tua bondade, teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu aqui, ó Pai, esse tempo para nós meditarmos e termos esse tempo, Pai, para refletirmos como igreja sobre esse assunto, ó Pai, que é importante ser tratado. E o Senhor possa, Pai, estar dando maturidade, sabedoria, para que, ó Pai, nós possamos estar errando a menor quantidade de vezes possível, Deus. Nós possamos nos exortar mutuamente, nos aconselhar mutuamente. E nós que somos casados, ó Deus, homens maduros, mulheres maduras, nós possamos de alguma forma, Pai, ser bênção na vida dos jovens, ó Deus, que vão passar por esse processo, que estão querendo passar por esse processo, e que nós possamos ensinar a Deus quais são os caminhos seguros. Nós possamos passar para esses jovens, ó Pai, os caminhos, ó Deus, que a Tua palavra nos ensina, os caminhos, ó Pai, que nos leva a acertar, ó Deus, a Tua vontade e o Teu querer. E o Senhor possa, Pai, nos abençoar como igreja, o Senhor possa, Deus, fazer com que nós possamos refletir sobre essas coisas para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre nós e peço essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus.